Nós vamos falar a partir de agora com o candidato da chapa Ordem para a Advocacia Amazonas. É o advogado Paulo Mafioletti. A eleição para a presidência da Ordem acontece no dia 16 de novembro. E no total, 2 chapas disputam a presidência para o triênio 2022-2024, sendo elas Ordem para a Advocacia Amazonas e OAB Unida. Representando a chapa Ordem para a Advocacia Amazonas, nós aqui recebemos ao vivo o candidato advogado Paulo Mafioletti. Ele trouxe um amigo que veio aqui só para acompanhar. Perguntei ao amigo, você quer ir para o vídeo? Ele disse, não, vou ficar só acompanhando, que é um grande amigo e está aqui com a gente. E por isso eu agradeço a presença do advogado Sidney Coelho. Muito obrigado, viu, advogado? Fique à vontade, bom dia e é um prazer revê-lo também. Bom, advogado Paulo Mafioletti, o candidato é o senhor. Já pude entrevistá-lo antes aqui em outros assuntos. E hoje o senhor vem como candidato à presidência da OAB Amazonas. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é por que o senhor decidiu se candidatar à presidência da Ordem? Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Diário, agradecer a oportunidade, agradecer primeiramente ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito por nós e em nós, e cumprimentar a advocacia amazonense, os bravos advogados e advogadas amazonenses que hoje almejam uma OAB restaurada, uma OAB que seja devolvida para a advocacia amazonense. Nós não tínhamos a intenção, em um primeiro momento, de disputar a eleição da OAB, haja vista que é uma eleição muito concorrida, onde já há grupos de nobres colegas advogados consolidados há muito tempo. Então, eleições passadas sempre houve um embate democrático de grandes grupos da elite da advocacia amazonense que decidiram, no atual momento, se unir com um propósito de buscar uma eleição sem eleição, uma aclamação. E muitos colegas nos procuraram inconformados com essa circunstância de que dentro da Casa do Advogado, que é a Casa da Democracia, seria, no mínimo, incoerente não existir disputa eleitoral. E nós ficamos avaliando a situação de como poderíamos nos colocar como alternativa à advocacia amazonense. Nós somos mais de 15 mil advogados inscritos, mas somente um pouco mais de 5 mil poderão votar. Somente 5 mil advogados estão aptos a votar nesta eleição, em razão de circunstâncias financeiras. E advogados adimplentes podem votar. E inadimplentes não podem votar, o que nós da Chapa 10 consideramos injusto, porque o advogado ele não pode ter cerceado seu direito ao voto em razão de circunstâncias financeiras. Questões financeiras, pendências devem ser resolvidas na esfera financeira, mas o direito ao voto é algo sagrado de qualquer cidadão, principalmente do advogado. Mas o senhor como candidato, por 15 mil advogados no Amazonas, 5 mil podem votar porque 10 mil estão inadimplentes. O senhor como candidato tem alguma proposta em relação a essa situação da inadimplência tão alta? Para que isso nunca mais aconteça daqui para frente, nós pretendemos, como proposta tangível e factível, avançar com um grande estudo nos primeiros 6 meses de gestão, envolvendo a redução da anuidade dos advogados e advogadas. Nós queremos trabalhar no sentido de reduzir a anuidade para que todos os advogados amazonenses, as advogadas, possam pagar. Nós queremos que os 15 mil advogados do Amazonas paguem a sua anuidade, porque além de contribuir com o fortalecimento da instituição, é uma questão ética. Então, esses advogados que estão inadimplentes, nós queremos restaurar a dignidade deles para que eles possam, com alegria, exercer sua profissão sem que tenha por trás deles uma pendência financeira, uma cobrança, seu nome seja protestado, por exemplo, ou levado a algum tipo de restrição de cadastro de consumidores em razão da inadimplência da sua anuidade. Então, o que nós queremos nesse sentido é reduzir, trabalhar com um estudo
factível para reduzir a anuidade de tal forma que os 15 mil possam pagar. E eu vou mais além. Para a jovem advocacia, nós também temos como proposta um estudo que possa isentá-los durante os 2 primeiros anos. Nós ainda estamos avaliando se o primeiro ou o segundo ano, mas possivelmente vamos avançar nos 2 primeiros anos. A jovem advocacia não vai pagar anuidade. Porque essa jovem advocacia ainda está se inserindo no mercado, vai se consolidar, vai fazer seu nome, vai criar um fluxo de caixa, de honorários, para que daqui a 2 anos eles paguem anuidade. E eu vou um pouco mais além, aproveitando essa situação. Queremos também viabilizar um estudo para aqueles advogados veteranos da Era de Ouro que já contribuíram com 40 anos de anuidade, também que eles fiquem isentos. Então nós temos essa proposta, estudo de redução da anuidade, para que todos os 15 mil advogados paguem a sua anuidade com dignidade, isenção de anuidade para os primeiros 2 anos da jovem advocacia e isenção de anuidade para aqueles advogados da Era de Ouro que já contribuíram 40 anos com a OAB. Candidato, é muito interessante essas 2 propostas. A primeira para o jovem advogado, acabou de se formar, já está com o exame da ordem, passou tudo direitinho, já pode exercer a profissão, mas ainda não tem toda aquela clientela, não tem ainda um nome formado, e aí 2 anos livre para não pagar a anuidade, que é o que eu estou entendendo. Isso. E aqueles veteranos que já têm um nome, sim, já têm clientes, mas são veteranos, geralmente não são muito, não sei nem qual é o percentual disso, mas também para eles o senhor observar essa questão de não pagarem. Já para eles vai ser o quê? Deixarem de pagar para valer? Deixar de pagar para valer. São 2 anos. Eles passaram 40 anos contribuindo com a OAB, com as suas anuidades, prestaram relevantes serviços para a advocacia, para a sociedade amazonense, operando direito, defendendo a justiça, a boa aplicação das leis. Esses advogados que já contribuíram 40 anos, na nossa gestão, nós iremos envidar todos os esforços para que eles fiquem isentos daqui para frente. E os jovens advogados que ingressaram agora no mercado, todos ficarão até 2 anos isentos. Então, quem vai pagar essas anuidades são aqueles advogados já consolidados. E é por isso que nós queremos, antes de implementar isso, reduzir a anuidade, porque nós equalizamos as contas, fazemos com que todos os advogados paguem essas anuidades com dignidade e com alegria. Porque hoje, no Amazonas, é algo que é unânime. A advocacia, ela não suporta mais sustentar as suntuosidades. Hoje nós pagamos valores altíssimos e nós acabamos sustentando um outro grupo que, com razão, por dificuldades financeiras, é um grupo que não quer pagar porque não suporta mais pagar por fatores diversos e também porque o valor está muito alto e os impactos financeiros da pandemia também ensejaram aí dificuldades exponenciais. Essa proposta do senhor eu vejo como uma proposta muito interessante, de verdade, muito interessante. Mas eu pergunto, ela é legal, já que no Estatuto da Ordem, imagino eu, esteja lá a obrigatoriedade de pagar a anuidade. Sim. E ela é legal? Vamos lá, é por isso que nós apresentamos isso como um estudo. Hoje, a anuidade ela é uma obrigação para os advogados e advogadas inscritos na OAB. Por uma questão legal, todos os advogados e advogadas precisam cumprir o seu compromisso financeiro com a ordem, que é pagar sua anuidade. E, inclusive, no nosso código de ética, o advogado que não paga anuidade, ele está sujeito a algum tipo de sanção disciplinar. Então, nós queremos, assim, que esses advogados tenham a sua dignidade restaurada, que eles não venham, por uma dificuldade financeira, sofrer algum tipo de sanção. Da nossa parte, a despeito da lei prever isso, nós queremos resgatar essa dignidade do advogado que se encontra num período temporário de não conformidade ao não cumprir com a sua obrigação. É uma obrigação legal pagar a anuidade, mas nós entendemos que esses advogados que não estão pagando, eles
precisam ter sua dignidade restaurada com redução de anuidade, perdão de dívida, e eu queria depois avançar na questão da pandemia, os advogados que deixaram de pagar. Tem uma pergunta que nós preparamos também para os candidatos, o senhor e o outro candidato, em relação à pandemia especificamente, que eu vou fazer já já. Tá. E obrigado até por lembrar. Nós estamos conversando com o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Mafioletti. Ele é da chapa Ordem para a Advocacia Amazonas. Candidato, eu recebi aqui das suas mãos algumas das suas propostas, né? Uma delas me chamou a atenção. O senhor está propondo ampla auditoria nas contas da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive com a parte da submissão voluntária ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Por que o senhor está propondo isso? Bom, nós entendemos que para começarmos bem a nossa gestão, a nossa futura gestão, nós precisamos entender o tamanho da OAB, da nossa instituição. A OAB, nesses últimos anos, ela cresceu muito. E para manter aquela estrutura gigantesca, há necessidade de investimentos. Esses investimentos financeiros, eles são decorrentes de pagamento de anuidades. Poucos advogados pagam anuidade e muitos deixam de pagar, por N motivos. E nós precisamos compreender esse tamanho da OAB no contexto financeiro, orçamentário, para que tenhamos uma noção de como devemos proceder no início da gestão até o final. Então nós propomos sim uma ampla auditoria nas contas da OAB, porque isso diz respeito à própria advocacia. A advocacia amazonense precisa saber onde o dinheiro das nossas anuidades foi investido, como foi aplicado, quem foi contratado, quais finalidades, quais objetivos, porque é um dinheiro suado, é um honorário suado que o advogado tem que tirar do seu bolso para cumprir seu compromisso. São as transparências totais. Então nós queremos isso, porque ao assumir a gestão, eu preciso saber o que foi feito, pelo menos nos últimos 5 anos. Nós precisamos saber, é uma questão de ética, de responsabilidade, de respeito para com a sociedade amazonense e para com a advocacia amazonense. Essa ampla auditoria, ela vai viabilizar e vai nos mostrar o tamanho da nossa ordem. E nós queremos como exemplo, ser exemplo para o Brasil e para as seccionais. Com uma ampla auditoria consolidada nos 6 primeiros meses, nós vamos submeter voluntariamente ao TCU para que o TCU avalie e nos aponte como nós podemos corrigir e melhorar. E não vai ficar só nisso. Na nossa gestão de 3 anos, nós iremos submeter anualmente todas as nossas contas ao TCU de forma voluntária. Por quê? Porque nós não temos medo de fazer o que é certo. Nós não temos medo de fazer o que é certo. A nossa chapa 10, ela tem como missão duas premissas. Restaurar a institucionalidade da OAB, trazer a nossa OAB para o eixo da institucionalidade, para que ela caminhe e trilhe apenas as 4 linhas das suas leis, dos seus regulamentos, da Constituição e dos seus juramentos, que é defender a Constituição, dignidade da pessoa humana, a boa aplicação da lei, justiça social, defesa da advocacia, representatividade. Essa OAB, na chapa 10, ela é a OAB de todos os advogados, porque nós representamos a advocacia amazonense. Nós não representamos um grupo, nós não representamos um chapão, nós não representamos uma coalizão de grupos que querem continuar conduzindo os rumos da nossa OAB. E para concluir, outra premissa da nossa missão é devolver a OAB para a advocacia amazonense. A advocacia amazonense não tem dono. Os advogados e advogadas do Amazonas precisam entender que a advocacia amazonense não tem dono. Grupos de poder não são donos da advocacia. E nós nos colocamos como uma oposição democrática e respeitosa a todos os colegas que também almejam manter-se no poder na disputa democrática. Bom, eu cito que aqui nos nossos estúdios nós já temos a presença da candidata a vice na chapa Ordem para a Advocacia, Lúcia Barreto, advogada. Lúcia Barreto, ela está aqui, foi consultada pela nossa equipe e ela disse: tá tudo bem, muito obrigado, vou ficar aqui nos bastidores acompanhando tudo. Então, candidata a vice, advogada Lúcia Barreto, seja bem-vinda ao GDC, ao Grupo Diário de Comunicação, e boa sorte nessa empreitada para a senhora também. Muito bom saber que o senhor pensa nas advogadas, nas mulheres advogadas, tanto pensa que colocou uma
para ser a sua vice. Por que a escolha de Lúcia Barreto, advogada, para ser sua vice? Bom, a Lúcia Barreto é uma irmã. Ela não é apenas uma pessoa que está figurando para mostrar para a advocacia amazonense que nós temos uma mulher. Ela é minha amiga, ela é minha irmã e minha irmã em Cristo. Nós professamos a mesma fé cristã. Então isso é para mim, para nós, pessoalmente, é muito importante ter uma pessoa leal. E a Lúcia, ela como mulher, ela é corajosa, ela é inteligente, ela é carismática, ela representa, a Lúcia Barreto, minhas amigas advogadas do Amazonas, a Lúcia Barreto é uma jovem advogada, ela representa a jovialidade, o carisma das mulheres, a força, a energia, ela é corajosa, ela é inteligente, e vocês advogadas do Amazonas, jovens advogadas, vocês vão se sentir representadas pela Lúcia. A Lúcia hoje, ela quebra um paradigma. A gente está vendo a Lúcia nas imagens. Aí ela quebra um paradigma porque mostra que é possível uma jovem advogada se colocar à disposição para disputar uma eleição. A Lúcia é uma advogada de um escritório pequeno lá em Petrópolis. Eu sou um advogado autônomo. A nossa chapa ela é composta da base da advocacia amazonense. São integrantes de pequenos escritórios e advogados autônomos que corajosamente e respeitosamente se dispuseram a enfrentar uma eleição que ela é uma eleição muito difícil, complexa, e nós enfrentamos aí nobres colegas corajosos que já estão numa caminhada aí há mais de 30 anos. Eles têm experiência, têm poder econômico, têm como investir, têm grupo de mídia, têm publicidade, nós não temos nada, nós temos somente a Deus e a nossa energia e força de vontade. Então nós somos a base, nós representamos a Chapa 10, eu digo isso com muita coragem, respeito e ética, que a Chapa 10 ela representa a base da advocacia amazonense, composta de pequenos escritórios, advogados de pequenos escritórios e médios escritórios e advogados autônomos e empregados. E nesse contexto de disputa democrática e oposição democrática respeitosa, nós queremos sim marcar terreno. Queremos que a advocacia amazonense, a base, conheça, se identifique conosco e possa avaliar a melhor opção. Bom, agora vamos falar de pandemia, porque eu confesso a vocês todos que estão acompanhando que eu vi muitas instituições envolvidas nessa questão da pandemia, como cobrança mesmo. Mas eu não vi muito a OAB, isso é uma opinião minha. Pode ser que a OAB tenha atuado nos bastidores demais. Eu não vi muito a OAB participando. Eu achava que a OAB poderia ir para cima, com mais força, porque é uma entidade de força. Então eu pergunto ao senhor candidato Paulo Mafioletti, faço o seguinte questionamento sobre a pandemia da Covid-19, que ceifou mais de 13.700 vidas no Amazonas, só no Amazonas. Como é que o senhor define, como advogado, a atuação da OAB? Vamos lá. Primeiramente, nós lamentamos a perda de pessoas queridas. Muitas pessoas padeceram com essa pandemia. Todos nós sabemos que a pandemia foi algo que ninguém esperava. Vidas foram ceifadas, em razão de várias circunstâncias que nós não queremos agora entrar nos pormenores, porque realmente não é o mérito da questão. Mas lamentamos as mortes e eu quero aqui, de coração, incentivar os advogados e advogadas amazonenses e a sociedade amazonense a se vacinar. A vacinação, nós defendemos que é um direito subjetivo do cidadão, ela está colocada à disposição dos cidadãos. O governo federal comprou as vacinas, enviou para o Estado distribuiu e a prefeitura está de forma muito responsável e espetacular dando andamento na aplicação das vacinas. Então, eu, Paulo Mafioletti, tomei as 2 doses da vacina de forma voluntária. Ninguém me obrigou a tomar vacina. Hoje a vacina ela é compulsória, mas não é forçada. Então nós queremos incentivar os cidadãos amazonenses a submeterem-se à vacina de forma responsável. Eu tomei as 2 doses de AstraZeneca, está aqui o meu cartão de vacina, não tenho problema com vacina. Eu entendo que nós
é algo muito íntimo, sabe, Patrick? Eu nem precisaria estar mostrando isso aqui, porque eu tomo vacina desde quando eu nasci. Todas as vacinas eu tomei. Só lembro que, por exemplo, o candidato que está aqui, o Paulo Mafioletti, ele está sem máscara, mas a gente está mantendo a distância e foi tudo acordado. Exatamente. Posso fazer de máscara? O senhor já tomou? Já tomei as 2 doses. Ah, que bom, eu também já tomei as minhas 2 doses. Aliás, a AstraZeneca também. AstraZeneca. Então a gente está mantendo essa distância para que você entenda. E partiu dele próprio, a decisão de dizer assim, eu quis tomar, eu tomei, está aqui o cartãozinho com as 2 doses. E estou incentivando, eu fiquei sabendo ontem que o prefeito de Manaus falou que se chegarmos a 70% de vacinados, as máscaras serão liberadas. Eu acho isso espetacular. Então nós incentivamos, começando pela nossa classe, liderando pelo exemplo. Meus amigos advogados e advogadas, vamos nos vacinar, isso é bom, vai fazer bem para todos nós. Vamos lá. A vacina está à disposição e é você que comprou a vacina, porque a vacina é adquirida com os nossos impostos. Mas, candidato, como é que o senhor vê a ação da OAB durante a pandemia? Olha, eu amo a verdade. Eu não tenho como fazer um juízo de mérito absoluto sobre como a OAB lidou. O que eu sei é que a nossa seccional fez algumas campanhas de esclarecimento sobre distanciamento social, lockdown e falando da importância dos cuidados sanitários, limpeza das mãos, uso de máscara, etc. No contexto de nível nacional, nós sabemos que o Conselho Federal ele é presidido por um opositor do atual presidente da República e ele ajuizou algumas demandas para que o governo federal pudesse se adequar. Então ele ajuizou demandas para que o governo comprasse vacina, para que o governo disponibilizasse meios, insumos para que os estados pudessem enfrentar a pandemia. Tanto é que aquela famosa DPF 672 foi ajuizada pelo Conselho Federal. É a notícia assim, que eu tenho muito recente, ajuizou uma DPF 672, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde o advogado presidente nacional, ele diz que o governo federal ele não poderia enfrentar a pandemia de forma unilateral. Então o STF, é o resumo da ópera, né? E o STF, a atual composição do STF, decidiu que caberia a governos estaduais e prefeituras, na ponta, adotar todas as medidas que fossem necessárias para achatar a curva. Essa era a intenção na época. Então eu acho que essa é a medida mais pujante, né? Mais dentro do contexto constitucional que a OAB Nacional fez. No contexto local, eu não sei se a OAB ajuizou alguma demanda, mas nós sabemos que eles fizeram programas de orientação aos advogados e advogadas e esclarecimentos. Agora sobre a pandemia, se tiver tempo, falar o seguinte. Nós temos ainda 2 minutos. Vamos lá, sobre a pandemia. Nós temos muitos advogados que durante a pandemia não conseguiram pagar suas anuidades e sofreram muito e estão devendo. A Chapa 10, caso sagre-se vencedora na disputa eleitoral democrática, nós também, nos primeiros 6 meses, vamos viabilizar um estudo para que esses advogados que comprovarem dificuldades financeiras nos 2 anos de pandemia tenham suas dívidas ou perdoadas, ou reduzidas, ou anistiadas. Porque nós queremos trazer de volta esses advogados que sofreram perdas financeiras durante a pandemia para a dignidade da sua profissão. Então isso aqui não é uma promessa populista ou para ganhar voto, é uma promessa factível e humanista. Porque eu consegui com muita dificuldade pagar a minha anuidade. Inclusive, eu pedi ajuda de familiares. Quanto custa a anuidade que o advogado tem que pagar? Hoje custa quase R$1.000. Quase R$1.000. Então, se você pagar num determinado período, você tem um desconto. Se você pagar um pouco mais, você tem um desconto. Você pode parcelar. Mas ninguém tem quase R$1.000 para pagar a anuidade. Candidato, a gente tem menos de 2 minutos a partir de agora. Ainda quero falar com o senhor sobre algo que é sua proposta também. Ser uma OAB independente em relação aos demais poderes. Vamos lá. A OAB é uma entidade de classe que representa os advogados e as advogadas do Amazonas. Ela tem que ter independência dos poderes da República para que ela possa defender a Constituição, defender a boa aplicação das leis, no sentido de acordo com as questões fáticas, ajuizar ações. Ajuizar ações judiciais com base no direito, sem vendita política. Hoje, nós precisamos de uma OAB independente, com advogados independentes que não tenham relações diretas ou indiretas, de amizade ou não, com
agentes políticos, porque isso acaba enfraquecendo a atuação da OAB, acaba colocando em descrédito perante a sociedade a figura dos gestores da OAB quando eles têm envolvimento político. Então, uma OAB independente é uma OAB forte, é uma OAB institucionalista, que é o que nós queremos, restaurar essa institucionalidade para que esta OAB, na gestão da Chapa 10, possa trabalhar de forma independente e poder aplicar, atuar na boa aplicação de direito. Candidato Paulo Mafioletti, da chapa Ordem para a Advocacia Amazonas, número 10, tendo como candidata a vice a advogada Lúcia Barreto. Muito obrigado por sua participação. Tenha um bom dia e êxito na sua luta para chegar à presidência da OAB Amazonas. Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu lembro que ainda esta semana nós teremos o representante, o candidato da outra chapa. São duas chapas, esteve aqui a chapa Ordem para a Advocacia. Nós vamos ter a outra chapa também aqui, OAB Unida, com o mesmo tempo, no mesmo horário, para falar sobre suas propostas.